Excelente tarde para você, Oi, estamos meus chegando. Amores, bem-vindos, boa tarde, bom demais estarmos juntos mais uma vez, ao vivo com você. Muito boa tarde para você, eu tô aqui pensando o que você tá fazendo agora. Bom, uma das tarefinhas é estar com a gente todas as tardes aqui, batendo ponto com a gente, porque tem essa galera, né, que tá ali todo dia. Um beijo pra vocês. E pra quem está chegando por agora, somos esse trio de todas as tardes com você, fazendo Entre Família, um programa de variedade, fala de família, relacionamento, mas hoje nós vamos falar de... Vamos falar de... Treta. De abacaxi. Treta com imóveis. Imóveis. Ai. O que falar desse Regularizar imóveis, como se livrar dessa dor de cabeça, ou como não arrumar uma. É verdade. Verdade, hein? Como é que tá seu imóvel aí? Conta pra gente. Tá meio irregular? Tá tudo certo? Agora, depois de um tempo, talvez foi resolvido? Porque alguns... Talvez naquele desmembramento, não sei se é essa a palavra, acredito que seja, né? Desmembramento, né? De terrenos e tal. E aí tem só um recibo. E agora, como é que eu faço para regularizar isso? Ou talvez tenha documentação, mas estava no nome de outro, que daí passou para outro, que outro... A palavreou, mas... Contratinho de gaveta. Aquele que você tem lá do mimeógrafo. Nesse tempo? Olha, não queria dizer nada não, mas eu tive um mimeógrafo. Eu não tenho, você tinha certeza. Eu tinha, Aquele cheirinho de álcool. Porque eu já fui proprietária de uma escola. Uau! Eu já. Mimeógrafo. Aí eu tinha mimeógrafo. Sabe que mimeógrafo? É aquele que você rodava aqui assim, ó. Uma manivelinha. Vocês falam como se fossem bebês. Eu fiz história. Ah, tá. Mas eu... Não. Não, eu olho no YouTube. Não, conversa comigo. Converso com ele e vejo no YouTube esse negócio antigo. Deve Tal, acho ser. legal. Eu ia dizer que o Não, imóvel lá de neném. casa sou eu, mas a gente pode continuar isso. Tá bom. Eu tô Hoje nós vamos imóvel, aqui consegue se receber... Como é que é? O imóvel não consegue se mexer. É mesmo, seu pezinho machucado. Bora Mas lá. já bem recuperado. A especialista de hoje para responder as questões relacionadas à regularização dos imóveis é a advogada Carolina Leno, que já está aqui para a conversa de hoje à tarde, as suas perguntas, suas dúvidas. Manda pra gente. Que mais que nós teremos? Temos uma história pra gente aprender, pra se conectar, pra ficar esperto. Pedro vai contar a história dele com o imóvel aí, como que esse problema se resolveu, né? Pedro Começou, né? Farias, Como com começou. a gente aí. Foi comprar um apartamento, aí depois viu que tinha um abacaxi primeiro para descascar. Pois é, né? E aí, será que ficou doce depois? Aproveitou bem o abacaxi? O que rolou, será? Se for como eu, fica com a marca na língua, sabe? Dá afta. Muita sensibilidade. Oi, me cria afta. Abacaxi. Eu não posso muito, já sai uma aftazinha lá no fundo. Tem na... São muito problemáticos. Ai, desculpa. É porque a gente não quer ser perfeito. Não é? Né? Parabéns, sucesso projeto. Tá dando certo. Tá dando certo, né? Bem imperfeito. Isso aí não quer ser perfeito. Perfeccionistas. Cheio Ó, de palavras. tem na prática hoje por aqui também, a gente vai entender como Não, peraí. Desmistificar. Me ajuda aí, porque tá difícil. Desmistificando a regularização de imóvel. Vê se não é pra pegar isso aqui, ó. Desmistificando a regularização do imóvel desmistificado. Não. Isso aqui é só porque você não estava atento. Porque ele é bom de... Ontem ele estava fazendo trava-línguas. Então você tá achando que o Binal, ele de vez em quando ele dá uma de... Ai, não sei o que eu tô fazendo. Não, ó, sabe? mas no que eu Fala bati aí de olho aqui não foi. Trava-línguas. Daquele que você... Deixa eu pensar aqui. O crepe do crepúsculo creditou a crendice do crepe do crente. É isso? Olha aí, ó. Eu não Aí sei. tem outras aí também. Agora fala, me desculpe. Foi mal. Boa! Tem mais info hoje. Nós vamos mais uma vez chamar a atenção sobre fraudes. Gente, como tem pessoas caindo nos golpes, nas fraudes da vida. Nós vamos fazer aquela pausa rapidinha só para nos acomodarmos por aí. Você daí também com a gente. E já voltamos porque está começando o seu Entre Família, até já. Desmistificando a regularização Aqui é do São imóvel Paulo. para ficar desmistificado. Aqui é São Paulo, é desmistificando. É desmistificando mesmo, né? Eu falo desmistificando. O jeito correto de falar é desmistificando. É diz, né? Mas como é que se Verdade. escreve? É diz. É o E com som de I. É desmistificando.
Mas o tema de hoje aqui fala sobre regularização do imóvel. Como é que tá a papelada aí? Ih, não quero nem olhar isso aqui. Afinal, tem isso, tem aquilo, tem que transferir pro meu nome. Às vezes é de um familiar que morreu e aí não sabe como é que faz. Enfim, são muitos os problemas que a gente vai descobrir ao longo do programa também, né, pastor Aleixo? Muita. Aqui é um monte de história. A gente vai cavucando e vai aparecendo um monte de coisa aí. Fora quando o imóvel passou para alguém que passou para alguém, o problema está sendo empurrado por gerações, apareceu um herdeiro lá. Pois é, mas antes disso tudo, temos mais info, que hoje nós estamos num rodízio de mais info. Cara, que amanhã sou eu. Amanhã é você. Olha, como eu já disse anteriormente, repito, hoje no Mais Info nós vamos conversar com você sobre as fraudes, o que tem deixado a muita gente em maus lençóis. Pode rodar, Eminita. Aquele alerta básico para todos nós. Com o avanço do comércio online e dos bancos digitais, um dos golpes mais antigos voltou com força. As fraudes usando documentos de outras pessoas. Só para você ter uma ideia, de 2022 até agora, 2025, as tentativas de fraude documental no Brasil mais que dobraram. Ainda é o documento mais visado pelos golpistas, como é o documento estadual, muitas vezes com padrões diferentes, acaba virando um ponto frágil e facilitando a vida de quem age de má fé. Por isso, vale a pena aquela recomendação de sempre: não compartilhe dados pessoais, não envie senhas, não mande foto de documento para qualquer um, não clique em nenhum tipo de link que você respeitar ou receber suspeito. Tudo isso ajuda a evitar dor de cabeça. E olha, como o 13º caindo agora deixa muita gente pensativa sobre o que vai fazer. Agora, na sexta-feira, esse dia, e a empolgação das compras aumenta. Mas e aí a gente acaba entrando em alguns sites que parecem confiáveis, mas não são. São, pelo contrário, fraudulentos. Sem contar aqueles golpes por ligação. Já recebeu alguma ligação estranha? Pessoas se passando pelo banco, tentando negociar uma dívida, pedindo seus dados. Banco não liga pedindo senha, não pede código por telefone e muito menos manda link para você clicar, ok? Se isso acontecer, desconfie na hora. E na dúvida, não compre, não clique, não informe os seus dados. Combinado? Assim a gente fica mais seguro. Afinal de contas, de qualquer maneira, cada dia mais nós vamos descobrindo que não dá para confiar em quase ninguém, muito menos quem está online tentando contato com a gente. Não é mesmo, meninos? São muitas fraudes o tempo todo, né, aparecendo, e o pessoal sempre inovando nesses golpes aí que vão aparecendo, né? Então, muito cuidado, especialmente nessa época do ano também, que a gente está aqui, né? Fraudes aí acontecendo. Tudo pela metade do dobro. Tudo pela metade do dobro. Pois bem. Passei em frente a uma loja lá, toda a loja com 50% de desconto. Falei, cara, mas quanto é que estava antes isso, será? Pra estar assim, né? 50% de desconto. Qual o lucro de uma pessoa que vende por 50%? E voltando a falar e pensando em fraude, quantas delas elas são resultado de desatenção? Porque sim, tem fraude sofisticada, mas a maioria do que as pessoas estão caindo não tem essa sofisticação. É essa informação que foi dada que a pessoa não memorizou, por isso que a gente tem que lembrar. Olha lá, não clica mesmo. E às vezes o link, se você lê o link, você vai perceber de cara na leitura do link que tem alguma coisa ali que não bate, né? E as verificações em etapas, coisas desse tipo que são importantes. Mas entra muito desarmado, né? Muito confiante, pensando que as pessoas são de fato confiáveis. Ontem eu soube de um meu sobrinho que ele foi vender um telefone e, além de ele ter perdido, porque ele não soube fazer, enfim, foi enganado, ele ainda perdeu cerca de R$8 mil. Uau! Então, assim, perdeu o celular e perdeu mais uma grana. Então, assim, é muito sério isso. A gente precisa ficar muito atento, porque qualquer um de nós, pessoas que têm até muito acesso à tecnologia, que sabe manejar, mas uma hora ou outra cai numa dessas armadilhas. Vamos à pergunta do dia? Qual é a pergunta do dia de hoje, Aleixo? A pergunta do dia é a sua experiência com o seu imóvel. Você tem um imóvel próprio? Como que foi sua experiência com regularização? Já passou por esse processo aí? Essa dor de cabeça ou com você foi simples? Fala com a gente aí como é que tem sido sua experiência aí com regularização de documentação do imóvel. Nosso telefone você já sabe, 98315-0249. Operadora 12, 98315-0249, nosso WhatsApp. E
E hoje nós temos visitas por aqui no nosso estúdio, minha gente. Abinal, faça as honras da casa. Pois é, nós estamos recebendo aqui alguns líderes, né, da Hope Channel da Irlanda. Estão com a gente aqui, ó, dando aquele tchauzinho ali na câmera. Estão acompanhando o programa ao vivo de hoje, Entre Família. Que Deus continue os abençoando lá na Irlanda, levando essa mensagem de esperança que o Brasil tem esse livre acesso, né, a esse canal da esperança, e a Irlanda também tendo, e que continue crescendo para a honra e glória de Deus, tá bom? Novembro, uma pequena diferença de 200 graus daqui para a Irlanda. Não é? Gente, a Novo Tempo tem centros de mídias espalhados pelo mundo. E temos então um centro de mídia, a Hope Channel, que corresponderia a uma Novo Tempo, mas enquanto um estúdio e um trabalho que é feito ali com a mesma intenção de pregar o Evangelho, de falar de Jesus, de espalhar esperança. E eles estão nos visitando, conhecendo a estrutura, os estúdios, conhecendo o nosso trabalho aqui no Brasil. Então, mais uma vez, muito obrigada e sempre muito bem-vindos. Vamos então receber agora a Carolina Leno, advogada. Vou buscá-la para conversar aqui com a gente, responder algumas. Eu fico por lá, eu trago para cá, diretora. Então vem para cá. Vem cá, Carol. Dizem que tem muitos BOs para serem resolvidos nessa área. É verdade? Sim. Então ajuda aqui a gente. Fique à vontade. Bem-vinda. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda. Muito bem-vinda. Prazer. Quando a gente fala do assunto, só pelo fato da gente falar do assunto, doutor, é porque o assunto existe. Né? Qual seria a razão de a gente pensar por que tem tanto problema e tantos imóveis em situação irregular no país? Na verdade, eu atribuo essa situação a uma série de fatores. O primeiro deles, a gente precisa concordar que é a onerosidade. É caro regularizar um imóvel, é caro fazer uma escritura, mas as pessoas elas não se planejam para isso. Então, o primeiro ponto que eu sempre aconselho os clientes é: faça um planejamento, já que você tem um orçamento para poder comprar um imóvel, já se planeje para que esse valor já esteja incluído ali nas suas despesas, porque se você deixar para mais para frente, com certeza isso vai ficar mais caro. O segundo ponto é uma questão até mesmo cultural. Vamos ser bem sinceros, quando a gente vai comprar um imóvel, a primeira coisa que você pensa são nos móveis planejados que você quer fazer, são nas melhorias, nas paredes que você quer derrubar, que você quer pintar. E você não se preocupa muito com isso, até porque é um documento caro que você vai colocar numa gaveta e provavelmente nunca mais vai olhar. Mas, em um determinado momento, isso acaba sendo uma dor de cabeça. E eu recebo alguns clientes no escritório que falam assim para mim assim: Carol, eu não consigo dormir, eu estou vindo aqui porque eu estou perdendo meu sono, eu não consigo descansar sabendo que o meu imóvel não está regularizado. E realmente isso, a longo prazo, se torna um grande problema. E também a gente precisa entender que é uma questão também cultural, o medo da burocracia, de achar que é muito difícil, é muito complicado, então eu vou deixar para depois. Mas, na verdade, é um medo mesmo que existe. Quando as pessoas elas realmente buscam resolver, elas descobrem que, às vezes, não era aquele monstro. Exatamente. Uma simples ida ao cartório já resolveria muita coisa. Tem uma burocracia, né? O Brasil é um país burocrático, mas não é isso que também deva ser o impedimento de você ter uma vida regularizada. E, como você bem disse, não é uma burocracia tão invencível assim, né? Exatamente. E até dentre esses problemas que você menciona, quais são os principais riscos que se corre? Tem o risco, por exemplo, de perder o imóvel se eu não regularizar, se eu não deixar papelada tudo em ordem ali, as transferências, enfim. Existe. Na verdade, esse é o maior risco, é o pior que pode acontecer com você, mas eu atribuo também a questão da desvalorização. É uma coisa que as pessoas não param para pensar. Recentemente, eu vi uma matéria muito interessante e que é uma realidade, pelos casos que eu presencio, de que um imóvel ele pode desvalorizar até 50% do seu valor de mercado por falta de regularização. E isso é uma realidade no dia a dia de quem trabalha com direito imobiliário. Então, as pessoas elas não pensam nisso, elas pensam nas melhorias físicas como uma forma de realmente valorizar, mas elas não pensam nisso na hora de vender. Eu tenho essa experiência pessoal. Exatamente. De gente conhecido que comprou um imóvel nosso irregularizado, que só fazia isso, comprava imóvel em situação irregular, regularizava e vendia pelo dobro. Eu tenho clientes que vivem disso, inclusive.
E também, obviamente, a pior situação que poderia acontecer seria perder o imóvel, dependendo se incide uma ação judicial que você não tinha conhecimento na época da aquisição. Esse imóvel pode vir a ser penhorado, dívidas também que muitas vezes as pessoas não buscam saber, dívidas condominiais, dívidas de IPTU, ignoram ali no momento da aquisição e são dívidas que acompanham a coisa. Então, depois você se torna responsável por elas também. Então, existem várias situações de risco. Alguns clientes também acabam perdendo grandes oportunidades de comercializar o imóvel porque a outra parte não tem paciência para esperar aquela regularização. Isso acontece bastante, acaba perdendo grandes oportunidades aí de resolver algumas situações. Às vezes é aquele grande sonho que se torna um pesadelo, né? O sonho de ter a casa própria, que é o sonho que acredito de muitos e muitos brasileiros, de ter o seu cantinho, a casinha própria, né? Que você pode mexer do jeito que você quiser. Não gostei dessa parede, quero quebrar, fazer não sei o quê. Você pode fazer, é seu, não é alugado, você não precisa pedir pro proprietário ou, enfim, qualquer outra mudança. Mas esse grande sonho aí, ele pode se tornar realidade se não tomar essas devidas medidas de cuidado e atenção que o imóvel merece. Mas, se você, amigo, amiga, tá passando aí alguma dificuldade financeira, até mesmo para deixar a documentação toda em dia, eu não vou porque tá caro e eu não vou conseguir e tal. Então, que tal primeiro ajustar sua vida financeira e você correr atrás dessa regularização aí também? Ou para quem tem o sonho de ter a casinha própria, de ter o seu cantinho, por que não sonhar? Sonhar, a gente precisa sonhar e sonhar grande, sonhar alto, porque Deus quer sonhos grandes para a nossa vida. Então entre em contato com a gente, peça agora a revista Educação Financeira à Luz da Bíblia, escrita pelo pastor Antônio Toches, pastor, administrador, muitos anos trabalhando nessa área, 40 anos mais ou menos 42 anos trabalhando nessa área de finanças, então tem uma vasta bagagem, conhecimento e nesse material ele traz um passo a passo para você dar adeus às dívidas e colocar os seus sonhos aí em prática também, tá bom? Entre em contato com a gente agora pelo telefone que já aparece aí na sua tela, que é o código da operadora 12 21 27 31 21. Se preferir, tem o WhatsApp também, é só mandar aquela mensagem no WhatsApp 12 9 8244 44 49. Abinal, quanto é para receber essa revista? Porque eu tô sem dinheiro, então é para você mesmo, para você que tá sem dinheiro agora para comprar esse material, porque não precisa comprar. É de graça, vai chegar na sua casa sem que você precise investir nem um centavo para receber, tá bom? Então peça agora, entre em contato com a gente, estamos esperando a sua ligação, o seu contato. E estamos aqui, 14 horas e 48 minutos e já tem uma interação chegando sobre esse assunto que é da Zuleide de Osasco, São Paulo. Olá, doutora. Eu moro há 25 anos numa casa que era do meu pai, mas nunca fizemos escritura. Temos conta de luz e IPTU no meu nome. Isso já serve para provar que a casa é minha? Com certeza. Inclusive, ela está muito bem orientada, conforme ela mesma disse. Existe um procedimento jurídico que algumas pessoas, elas até assustam quando a gente propõe, porque elas falam, não, doutora, peraí, eu não invadi o imóvel. Mas nesse caso, o uso capião seria uma saída ótima para ela, um remédio jurídico, que a gente costuma dizer, que serve realmente para regularizar propriedades como a dela. Então, no caso, é um caso perfeito, 25 anos de posse do imóvel, o mínimo seriam ali 5 anos, morando no imóvel e tendo contas de água e luz, ou seja, agindo como dona, também quitando ali as pendências tributárias sobre o imóvel, então perfeito, é um caso passível de ser a aquisição originária por meio do uso capião. O que envolveria mais ou menos em termos financeiros ou de documentação para conseguir regularizar um imóvel desse? Por exemplo, né? Não tinha escritura, nunca foi feita, mas tem os comprovantes, junta essa documentação, vai até a prefeitura, vai a um cartório. No caso dela, a saída jurídica seria o uso capião, e aí nesse caso ela realmente precisaria procurar um advogado, que vai precisar ingressar com uma ação. De documentação seria realmente essa comprovação da posse no decorrer dos anos. No caso dela, que seria uma herdeira. Exatamente. Eu tenho uma cliente que ela deixou comigo um calhamaço de contas de luz que nós digitalizamos todas para juntar no processo, IPTUs que ela pagou durante todos os anos de posse. Então toda essa documentação ela serve como conteúdo
probatório para que nós possamos ingressar com a ação. No caso dela, obviamente, eu precisaria de uma consulta, conversar com ela. Talvez o meio administrativo de uma simples escritura também seria possível, mas aí a gente precisaria encontrar o antigo proprietário, verificar se ele ainda é vivo, para que a gente possa fazer essa transação. Legal. Muito bem, nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho nós vamos conhecer a história do Pedro, como ao comprar um apartamento ele descobriu que estava tudo desorganizado, tudo irregular. Como ele saiu dessa? Voltamos com você por aqui, viu? Aproveita e pede a revista para você organizar as suas finanças, para manter tudo em dia aí na sua vida, tá bom? Nós já voltamos, até já. Oi, meus amores, de volta com seu Entre Família, ao vivo por aqui. Vamos conferir a hora, 14h54 minutos, 14h54. O tema de hoje é regularização de imóveis. Você está com tudo em dia aí com o seu imóvel? Tem alguma dúvida, alguma questão? É por aqui que você pode mandar, né, Aleixo? Tem uma advogada. Deve dar uma alegria. Deve dar uma alegria fazer esse negócio. 14 horas e 56 minutos, repita. Você deu pra perceber assim que tem uma... Nossa, deve liberar. É que isso é histórico, é tradição. Mas dá pra ver a dopamina escorrendo. Para nós que somos de rádio, isso tem assim, até afeto envolvido. A gente cresceu ouvindo claro. as rádios tradicionais. Tinha uma dupla, até recentemente na Jovem Pan São Paulo, tinha uma dupla que ainda faz isso. Desculpa. Muito legal. Não, é um prazer, assim, de ver a alegria de vocês, um negócio tão simples. Você fala, repita. E aí repete, porque já não é mais o mesmo horário. Vai repetir. E vai 24 horas fazendo o negócio. Só repetir. Você tem um imóvel, como tem sido sua experiência na regularização do imóvel? Percebeu que o negócio aqui é sério, né? Manda sua pergunta pra gente, 1298-315-0249. Fala, repita. Repita. 1298-315-0249. Não senti nada, não. Mas, em tempos de pessoas tão ansiosas, em tempos de pessoas tão apressadas, quando você diz a primeira vez que vai repetir, a galera diz assim, não, tá, próximo, vai. É igual você quer adotar o número do protocolo desse atendimento? Não quero, não. Aí precisa. Aí você fala, repete. Aí a pessoa fala, anotou? Anotei. Aí depois precisa, né, doutora? E não anotou. E oportunamente precisa. O número do protocolo está sendo... Anote, por favor. Não. Aí um dia você precisa. Não, manda no meu e-mail. Qual é o seu e-mail? Esqueci. Já era. Mas algo que não dá pra esquecer são contas que vão ficando, né? Eu faço questão de esquecer. Dá pra esquecer, sim. Não. Eu digo aquelas assim que você sabe que tá lá, né? Mas esquecer de pagar. Eu esqueço às vezes. Falando que dá pra esquecer? Puxa, principalmente às vezes algumas coisinhas pequenas assim. Gênesis vai me lembrando. Uma caixinha, cada vez eu sorteio uma. Hoje você joga pra cima. Quem vai ser o da vez? Vai você, vai olhar. Falei que libera endorfina agora. Vai ficar mais meia hora. Licença, senhoras e senhores. Vou conversar com outro senhor aqui que estava até perdendo o sono por conta de uma conta, mas acho que está resolvido já. Pedro Farias. Graças a Deus. Como é que você tá, meu querido? Tudo na certo, paz? graças a Deus, na paz de Deus. Que bom, hein? Deixa eu te falar, lá no Revista Novo Tempo não tem um bolo, um suquinho assim, né? Ou tem? Eu acho que é uma boa ideia, a gente deveria abraçar isso rapaz? aí. Dar uma ideia pra Darcy aí. O que é esse bolo, Abinão? Esse bolo aqui... Parece bolo de arroz. Não é, ele é de coco, Darleide. Maravilhoso, bolo de coco. Experimenta aí, Pedro, vê se tá bom, viu? Vou ser sincero, tá? Vai lá, vê se tá bom aí. Só não dá pra entrar embaixo da mesa. Essa daqui dá. Será? Chamar cachorro, gato? Muito bom. Tudo que é de coco é maravilha. Muito bom. Deixa eu falar que esse... Papagaio. Fui aqui. Papagaio Ana Maria. Papagaio tá aqui, né? Não fui eu que fiz, viu, Pedro? Esse não fui eu que fiz. A Darleide faz um bolo maravilhoso também, tá? Imagino. Deixa eu já te falar que ela faz um bolo sensacional. Inclusive, tô com um prato ainda para devolver, para trazer um bolo no prato, mas eu esqueci. Vamos contratar os serviços aí depois, né, Darleide? Daqui a pouco ela tá no vídeo de saúde também, viu? Olha aí. Seguinte, Pedrão, conta pra gente um pouco da sua história. Foi uma kitnet que ficou de herança para sua mãe. E aí, na hora de correr atrás vamos ver se está tudo certo, a documentação, descobriu-se ali um emaranhado de... Um enrosco, né? Um enrosco. Alguns emaranhados lá. Realmente, era uma herança de família, né? Que ninguém na família queria essa herança, né? Passaram para minha mãe. Para contar resumida o problema que era a situação do apartamento, era uma kitnet, né? Mas ela estava toda irregular. Essa kitnet, minha mãe pegou ela bem, assim, era do meu avô. Na verdade, estava no nome de uma empresa que faliu, do meu avô, que já tinha falecido. Entendi.
e estava com o inventário, a família toda passando para o nome da minha mãe. Mas não estava no nome da minha mãe. Então, quando eu fiz... Só que minha mãe usufruía desse apartamento, alugava ele também, recebia o valor. E a pessoa para quem ela alugou o apartamento, não pagou nem IPTU nem condomínio. E a gente morava meio que de favor com uma minha irmã. Quando eu fiz 18 anos, minha mãe sentou comigo e disse assim, filho, olha, vem cá. A situação do apartamento é essa aqui. A gente vai morar nele. 6.500 de IPTU, Uau. devendo, porque a pessoa que estava nele não pagou. 5.000 de dívida de condomínio, mas precisando reformar, reforma nos 2.000 por aí. Fora que tinha que regularizar a escritura do apartamento, que estava toda irregular. Aí eu comprei essa briga aí e fui regularizando, paguei IPTU primeiro, juntando de 100 em 100 reais aí, paguei condomínio também e tudo mais. Aí depois, no final, passar pro nome da minha mãe primeiro. Então conseguiu, nesse primeiro momento, desenrolar essa parte do emaranhado ali. IPTU, condomínio e tal, ufa, resolvido. Agora vamos para a parte da documentação. Isso, aí veio o segundo problema. Quando foi passar pro nome da minha mãe, um advogado, um primo nosso que é advogado, entrou e a gente descobriu que o apartamento estava na hipoteca. Hipoteca. Aí foi difícil resolver essa situação. Cara, até, doutora, o Pedro trouxe aqui, né, essas questões, na hora de transferir e tal, a hipoteca. O que é a hipoteca quando o imóvel está hipotecado e o que acontece, o que se deve fazer a partir daí? Antigamente nós tínhamos hoje nós temos a alienação fiduciária, mas antigamente nós tínhamos a hipoteca. E a hipoteca, ela também tinha ali aquele imóvel como garantia da dívida. O que acontece muito atualmente é que as pessoas, por mais que elas tenham quitado essa dívida, elas não fazem a baixa dessa hipoteca, elas não procuram o banco e pegam ali o termo de quitação para formalizar e averbar essa baixa no cartório de registro de imóveis. Então aquilo fica pendente. E aí, no momento que você vai fazer uma negociação, que você vai vender esse imóvel, muitas vezes você acaba ficando preso com essa situação e precisa recorrer ao banco ou até mesmo uma ação judicial, dependendo de quantos anos isso perdurou, você vai precisar acionar o banco, a instituição financeira de forma judicial para conseguir averbar essa quitação. Uau. Aí, Pedro, em que momento que você percebeu ali, tô nessa situação? E aí essa questão da hipoteca tinha um valor a ser pago também, né? E como que vocês foram ajudados nesse momento? Você buscou um advogado? Você buscou... Quais foram os passos seguintes? Eu busquei 2 advogados que desistiram do processo porque a hipoteca estava numa situação bem antiga, porque as pessoas que colocaram na hipoteca já tinham falecido. Então era um problema bem antigo aí para resolver, mas a gente se juntou aí com a família... A gente conseguiu tirar da hipoteca e passar para o nome da minha mãe primeiro. Que aí já resolveu metade dos problemas, porque assim, minha mãe em vida era uma coisa. Mas se minha mãe não tivesse em vida, como não estava nem no nome dela, para resolver isso depois ia ser muito mais complicado. Então eu quis meio que eliminar os riscos, né? E depois que passou para o nome dela, eu quis passar para o meu nome. Aí foi mais gasto que a gente teve com documentação. Eu até anotei alguns na cabeça e eu gastei muito com emolumento cartorário, com imposto de transferência, o ICD, fora que eu fiz tudo remoto. Eu estava aqui em São Paulo já, eu tive que pagar alguém lá em Recife, uma advogada, para resolver para mim. Então teve também honorários advocatícios também. Então fiz 2 procedimentos, que foi uma doação com reserva de usufruto vitalício, para passar para o meu nome, né? Mas minha mãe usufrui do apartamento enquanto ela está em vida, né? E depois eu tive que registrar tudo no cartório, que aí foi mais honorários, mais documentação. Então, juntando o valor total ali... Dava para comprar um outro apartamento. Dava. Eu acho que eu gastei em média com tudo isso, juntando com IPTU, condomínio, uns 26 mil reais, mais ou menos. Rapaz. Fiz as contas ontem, deu esse valor, para deixar totalmente regular. Puxa vida, e doutora, esse é o medo de muitas pessoas, acredito, né? Que fica pensando, e agora? Vou ter que desembolsar uma grana que eu não tenho, como é que eu vou fazer? É sempre nessa linha aí de bastante dinheiro. Quais são os primeiros passos ali a seguir? Tem como parcelar? Como é que funciona? Até para deixar quem está do outro lado ali preocupado demais. Um pouco mais tranquilo, digamos assim, diante dessa realidade.
sim. Na verdade, o Pedro, ele seguiu o caminho perfeito, né? Ele foi muito bem orientado. Primeiramente, quitar ali as dívidas que incidiam sobre esse imóvel, porque esse imóvel ele acabaria servindo como garantia para o pagamento dessas dívidas. IPTU, débitos condominiais, são dívidas que acompanham a coisa. Então, ele fez muito bem. Esses valores, muitas vezes, eles podem ser parcelados. A prefeitura, geralmente, ela parcela a perder de vista. Algumas administradoras de condomínio também fazem isso. Então, perfeito. O segundo passo que ele buscou realmente foi a escritura desse imóvel para o nome dele. Antigamente, quando eu trabalhava em cartório, nós tínhamos que fazer esses pagamentos à vista. Mas, atualmente, o valor da escritura ele pode ser parcelado no cartão de crédito em até 18 vezes. Então, hoje está bem mais fácil resolver essa questão. Até mesmo o ITCD, que ele mencionou, que é o ITCMD aqui no estado de São Paulo, ele também pode ser parcelado pela via do poço fiscal. Então, é possível fazer isso. E o registro, ele é importante, existe aquela máxima, quem não registra não é dono, mas você pode também fazer em um momento oportuno. Então, o que eu sempre recomendo para os meus clientes? Vamos fazer as coisas por etapas, vamos cumprir ali o passo a passo, mas não vamos procrastinar e deixar de resolver, porque quanto mais tempo passa, mais difícil é de regularizar. Doutora, a gente percebe que a história vai se complicando e só pela quantidade de siglas que vocês falaram aqui já deu uma tontura pensar, né? E até a gente pegar os nomes e os significados de tudo. É um processo extremamente burocrático, ele é protetivo também para muita gente. Preventivo e tal, e de alguma forma ela se justifica por algumas formas. Mas qual é o risco e se existe alguma possibilidade de alguém fazer isso sem um advogado? Qual é o risco de começar um processo todo sozinho e se enroscar ainda mais? Existe sim a possibilidade de fazer sem um advogado, de regularizar um imóvel sem um advogado. Atualmente, os cartórios, eles fazem um papel muito bacana de orientação. Conforme eu mencionei, eu trabalhei por 7 anos como escrevente notarial e no balcão onde eu atendia passaram muitas pessoas que com uma pequena orientação conseguiram regularizar a sua situação. Então, é possível sim. Os cartórios, inclusive, agora têm páginas das redes sociais que eles compartilham dicas, informações. Então, hoje o que não falta é informação nesse sentido. Mas até um determinado ponto. Existem algumas situações que eles mesmos vão te encaminhar para um profissional especialista na área. Na sua experiência, uma pergunta curta. Em que situação você fala, isso aqui não compensa você ir sem advogado, isso aqui é perigoso? Vou dar um exemplo clássico. A construtora que você comprou, a loteadora que você comprou faliu. E agora? O que você vai precisar fazer? Existe um procedimento jurídico específico para essa situação. Você quitou o imóvel, mas agora você está impedido de conseguir a escritura. Então, obviamente, você vai precisar procurar um advogado para isso. Ou então o antigo proprietário sumiu, desapareceu ou ele faleceu. E agora você precisa também correr atrás dos seus direitos. Vá com advogado que é melhor. Com um advogado. Muito bem. Sabe, 2 palavrinhas surgiram por aqui enquanto nós estávamos já aprendendo mais sobre regularização de imóveis. Uma delas foi planejamento. A outra é que muitas vezes as pessoas estão envolvidas nessas questões por causa da falta do planejamento ou dívidas ou por fatores outros econômicos que não foram administrados por outras situações adversas. E aí a gente tem aquela ajudinha básica para você por aqui, para além de nós propormos, conversarmos sobre esse assunto, para nós conhecermos melhor a dimensão da questão que envolve a tantos milhares de brasileiros. Eu dei uma rápida olhada e os dados são alarmantes. O número de imóveis irregulares no Brasil é muito alto. Mas e você? O seu caso e a sua situação envolve o quê? A dificuldade financeira? Tem dívidas com as quais vocês estão enrolados, em dificuldade? Sabem até os passos que devem dar para regularizar o imóvel? Ou isso se aplica a qualquer uma outra situação? Você que está lidando com uma outra questão financeira, você que está se preparando, assim, eu diria, desejando que para o ano de 2026 você consiga organizar melhor as suas contas, tem um plano, tem um sonho de uma viagem, de uma realização de algum sonho, de algum desejo seu, por onde começar? Planejamento. Eu tenho aqui em mãos a revista Educação Financeira à Luz da Bíblia e eu passava aqui por algumas dessas lições e tem conselhos muito práticos, muito objetivos, tem inclusive aulas. Vou até mostrar para você que uma destas aulas que são práticas para a sua visualização é muito simples. Olha, além de você ter o conteúdo de toda a revista, você vai também acessar o QR Code que tem aqui e cada uma dessas lições você tem uma aula em vídeo.
Basta direcionar o seu celular aqui, a câmera aberta para esse QR Code, e aí você vai se deparar com uma aula feita pelo autor dessa revista. Então aqui você vai saber como planejar. A outra aula, como sair das dívidas, como economizar, como encontrar meios, maneiras de administrar melhor aquilo que tem tirado o seu sono. Você deve pensar, mas eu sei, eu só preciso de dinheiro. É justamente aí que a gente precisa de um consultor para nos ajudar a pensar noutras vertentes, noutros caminhos de como organizar melhor a vida. Nós estamos aqui para ajudar você, para facilitar a sua vida. Pode ligar agora pelo 0 operadora 12 21 27 31 21. Quem escreveu é um consultor. Essa consultoria está disponível para você, tanto no material prático que você vai receber em casa, quanto em aulas que você poderá assistir em qualquer lugar e a qualquer momento. Então liga agora, garante a sua revista, garante uma vida mais equilibrada, mais organizada. 0 operadora 12 21 27 31 21 e é gratuito, não precisa pagar nada por isso. Perfeito, peça aí a sua revista, tá bom? Chega de graça na sua casa, como o Darleide comentou. Então, nem com isso você precisa se preocupar de gastar, tá? Peça aí e você já vai dar um passo muito importante na sua vida financeira. Agora, Pedrão, eu acredito que você aprendeu muito, né, cara? Com isso, quase virou um advogado aí também, né? Um consultor imobiliário. Sim. Então, até vou pegar, doutor, algumas dicas com ele, contigo aqui, porque já está expert, né? Mas olhando para trás, Pedro, o que você aprendeu de lição com isso tudo, que você leva para a sua vida e de conselho que deixa para outras pessoas que estão acompanhando a gente agora, aqui nessa tarde de quarta-feira? Ah, maravilha. Bom, eu ouvi cada um falando aqui, né, do risco de perder o imóvel. O meu maior medo nesse processo foi, de fato, perder esse imóvel, que era uma herança, né? De avô para mãe. Então, eu busquei regularizar por completo para poder garantir esse patrimônio, né? Porque hoje em dia, imóvel é uma coisa complicada. Então, assim, a gente tem que dar valor. E vivendo tanto tempo, né, de aluguel, morando de favor, eu aprendi a valorizar um teto que eu posso chamar de meu, né? Nada substitui você ter uma casa própria, um teto, um refúgio, um lar para você repousar a cabeça. Então, é o conselho que eu dou para todo mundo. Hoje em dia eu não tenho carro, não tenho transporte, mas eu preferi usar esse dinheiro para comprar um transporte e, de fato, para primeiro resolver isso aí e ter uma casa para chamar de minha, né? Então, é uma lição que eu levo para a vida. E tá todo mundo convidado aqui. Quiserem me visitar nas férias aí lá em Recife, já tenho de receber vocês. Na praia, Tudo que eu quero nessa vida era um só o que eu amigo tava com imóvel em esperando. Recife. Prometo levar um bolinho que o Abinal anunciou. Isso, Opa! maravilhoso, viu? Maravilhoso. Prepara um chazinho que o bolo garantido e bom Chapéu demais. e óculos escuros. Aí, pronto. vamos embora. Cuscuz, bolo de rolo também. Ih, coisa Tudo que tem boa. direito. Rapaz, benção. Pedro, obrigado por estar com a gente Obrigado, aqui. Binal. Obrigado por abrir seu coração, compartilhar um Claro. pouco, né, desse seu drama, da vivência ali, mas graças a Deus tudo resolvido, tudo certo agora. Graças a Deus. E tá aí, pessoal, quiser acompanhar mais o Pedro também, no Revista Novo Tempo, Pedro tá por lá trazendo excelentes reportagens aí também. O programa Revista Novo Tempo vai ao ar de segunda a quinta-feira, ao Isso. horário? Segunda a quinta-feira, 19 horas. E na sexta-feira, 18h45. A gente tá junto lá, eu, a Darcy Vizan e toda a equipe, para trazer boas notícias, né, pro pessoal de casa também. Perfeito. E o Instagram do Pedro, tem aí, produção? Tem aí, ó. Opa. O Instagram do Pedro. Solteiro. Solteiro, que eu ia perguntar agora. Solteiro, Pedro? Sim, esperando em Deus. Esperando em Deus, quem sabe, no programa Entre Família, falando de família e tal. Pessoal já viu aí, Pedro já tem o cantinho dele, né, Darleide? Sempre tem aqueles amigos tios, né? Que fica anunciando que tá solteiro e tal. Sempre Mas eu tem. sou essa tia mesmo. Ué. Não, e o menino, Solteiro, tá aí, o manda menino bom, viu? currículo que a gente vê se aprova, se reprova. Sei, O né? imóvel regularizado. O imóvel Na beira da praia. regularizado. Doutor, na beira da praia, lá de Olha o Recife. score do rapaz. verdade. Empregado com imóvel regularizado É em verdade. Recife. Que isso, Em hein? Recife. E buscando prioridades. Não, o carro eu consigo depois. Agora a prioridade Agora é o precisa imóvel. de alguém para regularizar ele. O coração dele regularizado, hein, Pedrão? Passar a escritura, passar para uma dona. Pronto. Muito bem. Interação chegando, joga pra cá na tela, A pessoa vem anônimo. para cá com toda boa vontade de dar o testemunho dele. Boa tarde. Minha mãe teve 3 filhos e hoje um dos meus irmãos quer morar sozinho na casa dela. Isso faz com que ele tenha posse da casa. As contas, água, luz e IPTU estão no nome da minha mãe. Ela está viva.
ela está viva, né? Acho que ela quis afirmar isso. Mas um dos filhos quer morar com a mamãe. E os irmãos estão desconfiando. E aí, depois, como é que fica? Enquanto ela estiver viva, o problema ainda não é tão grande. O grande problema acontece quando falecem ali os pais e um dos irmãos acabam tomando posse da casa e cuida da casa como se fosse dele, paga todos os impostos sozinhos e aí nenhum irmão vai e reivindica isso oportunamente. Porque o correto, na verdade, deveria ser o pagamento de um aluguel. Ele deveria pagar um aluguel proporcional para os demais herdeiros. E isso, na prática, acaba não acontecendo muito. Então, como ele acaba agindo como dono, a longo prazo, se essa posse ela se estende, ele pode sim futuramente pleitear até um uso capião, ou seja, a propriedade para si total do imóvel. Mas enquanto ela ainda estiver viva e morando junto com ele, se refere apenas ali a um empréstimo, a uma Então o uso capião cortesia. conta se ele tiver o período mínimo do uso capião depois do falecimento. Depois do falecimento. Se ele estiver morando sozinho naquela casa, após o falecimento dela, exercendo ali toda a posse, pagando todos os impostos sozinho, cuidando da casa, fazendo benfeitorias, o tempo mínimo é 5 anos e até 15 anos também. Ah, certo. Então, exemplo, ela faleceu, né? Deus queira que não, lógico, mas ela faleceu amanhã. E aí amanhã mesmo ele já vai, ou na mesma semana ele vai dar a entrada, dizer que é dele e ele não pode. Não. Na verdade, ele precisa comprovar essa posse após ali o falecimento e ele precisa comprovar através de documentos, testemunhas, é uma série de critérios para que ele possa exercer ali a propriedade posteriormente através do uso capião. Não é tão simples, mas existe aquela máxima do direito. O direito não socorre aos que dormem. E às vezes as pessoas elas vão deixando, o tempo vai passando e oportunamente alguém ali toma a propriedade do bem. E quantas brigas, né? Olha só, essas e outras perguntas que vão surgindo, e às vezes a gente fica criando umas coisas na cabeça que nem existem, né? Por isso a necessidade de tirar esse mito aí, ou abinauticamente falando, desmistificar as coisas que a gente pensa sobre regularização do imóvel. Tem coisa que é complicado, você tem que fazer rápido, tem coisa que é fácil, você pode ir lá fazer, mas isso tudo a gente vai ver juntos aqui no próximo bloco. Vamos lá, estamos de volta. E aí você, como que você tem pensado isso? Eu acho que essa pergunta do dia já mudou, né? Você que tem um imóvel, descobriu que tem um problema? Você aqui que está pensando em fazer já alguma coisa, comprar um apartamento, quer comprar a kitnet do Pedro? O que você faz agora? Manda sua pergunta pra gente, participe do programa também. E agora a gente vai desmistificar algumas questões, né? Deixa eu só perguntar antes, doutora, tem alguma diferença, alguma dificuldade extra com propriedades rurais e comparando com propriedades na área urbana? Me interessa porque eu moro na roça, mas está tudo regular, graças a Deus. Ô Cebolinha, graças a Deus. Sim, Darleide. Na verdade, o imóvel rural ele é um pouco mais complexo de ser regularizado. A titularidade do imóvel rural ela exige uma documentação mais robusta, são mais certidões que você precisa se preocupar. Existe também uma necessidade de avaliar questões ambientais, então você precisa verificar se há uma nascente onde você está ali comprando, se há uma necessidade de reserva ambiental, se tem uma mata nativa que você precisa preservar, tudo isso precisa ser observado no momento da aquisição. Mas também a gente precisa entender que a delimitação do imóvel rural ela é um pouquinho mais complexa, então talvez você vai precisar de um memorial descritivo, uma planta topográfica, para isso você vai precisar contratar um engenheiro especialista daquela área. E existe uma curiosidade também que as pessoas não se atentam, que é a questão do fator mínimo de parcelamento. Você não pode sair, no velho português, picando um imóvel rural em pequenos pedacinhos e vendendo, porque posteriormente isso não vai dar registro, isso não vai poder ser registrado. Então existe uma metragem mínima que aquele imóvel pode ter. Essa metragem ela varia em todo o país, aqui na nossa região é em torno de 2 hectares, 20 mil metros. Então se você compra um imóvel abaixo dessa metragem, muitas vezes você não consegue registrar nas vias ordinárias e aí você vai precisar do advogado para conseguir regularizar. Então a gente precisa se atentar a alguns detalhes na hora da aquisição para que isso não se torne um problema mais para frente. Muito bem. Coisa que um latifundiário não vai se preocupar, porque 20 mil metros quadrados Que é a ele, sala. né? E tem toda uma rede de advogados que vai cuidando dessa parte da documentação. Além do que o Ibama deve estar de olho também. Ai, meus amiguinhos, desmistificando a regularização, como é? Eu falei desmistificando, É a palavra né? do dia. É a palavra do dia, Tirando os verdade. mitos. pronto. Tirando o mito. Boa, pastora Lígia. Vamos então, simplificar. passando
adiante aqui, ó. Só preciso pagar o IPTU em dia para estar com meu imóvel regularizado. Sim ou não, doutora? Falso, né? Na verdade, o melhor dos mundos seria esse. Você receber o carnezinho, pagar e tá tudo certo. Na verdade, para regularizar, você ter um imóvel efetivamente regularizado, precisa ter a escritura, ela precisa estar registrada, os impostos e as dívidas em dia e também a construção averbada, porque tem gente também que só compra o terreno e nunca averba a construção e um dia vai descobrir também e acaba pagando caro por isso. Então, é todo um contexto para que o imóvel seja considerado regular. E até entrando nesse ponto aí, por exemplo, eu lembrei agora, tem um imóvel, fez uma areazinha, um puxadinho ali. Isso daí também precisa entrar em toda a documentação, porque senão dá divergência, é isso, doutora? Exatamente. O projeto da construção ele precisa estar aprovado na prefeitura, a planta, você precisa do ABITS, que é um documento emitido pela prefeitura, e isso precisa ser averbado na matrícula, no registro do imóvel. E se você não faz isso, posteriormente, se você vai tentar financiar aquele imóvel, por exemplo, você é impedido, porque o banco, como a garantia dele é o imóvel, ele precisa dessa regularização. Então, é muito importante fazer isso. Por mais que seja uma garagem, alguma coisinha só que você puxou, precisa estar regularizado diante da prefeitura. De preferência, previamente. Verdade. Desmistificado. É um mito. É um mito. Foi. Próximo item. Contrato de compra e venda já vale como documento definitivo. Falso também. É uma ideia que as pessoas têm de que o contrato ele tem uma validade jurídica que ele não tem. Na verdade, o contrato, o instrumento particular de compra e venda, ele é um documento provisório. E os corretores de imóveis, eles costumam até dizer, esse contratinho aqui é para a gente amarrar o negócio. E, na verdade, realmente, ele é muito importante no momento que você está negociando o imóvel, porque no contrato você tem mais liberdade de colocar ali algumas cláusulas, algumas condições. Você também pode colocar ali a questão do sinal, a entrada que você está dando, mas ele não substitui a escritura pública. A escritura pública é o instrumento oficial que transfere a propriedade do bem para o seu nome. Escritura pública feita em cartório. Existem algumas exceções, contudo, em relação ao contrato. O Código Civil ele permite que imóveis até 30 salários mínimos, que atualmente em torno aí de R$ 1.518, estaria em 45 mil, você não precisa fazer a escritura pública. Então, existe essa exceção. O próprio contrato pode ser registrado e ele vai transferir a propriedade. Mas vamos ser bem sinceros, qual imóvel hoje em dia custa 45 mil reais? Talvez um terreninho lá, né, num lugar bem distante. E existe um jazigo, Um jazigo. Mas existe também uma outra situação que é quando você financia um imóvel, a alienação fiduciária, que substituiu a hipoteca, que você me perguntou no bloco anterior. Quando você financia um imóvel, você já percebeu que você não faz uma escritura. O próprio contrato que o banco faz, ele tem força de escritura pública. É um contrato de alienação fiduciária que a lei garante força de escritura. Então, você faz o contrato no banco, leva registro, o banco libera o valor para você e futuramente, quando você terminar de pagar aquele financiamento, você precisa ir ao banco, pegar o termo de quitação e averbar no seu nome. Então, são essas as situações que são a exceção em relação ao contrato de compra e venda. Certo. É mais ou menos ali um carro que você comprou financiado, mas ainda aparece lá em nome do banco. Como é que é o Renato? Gravame. Gravame, isso, aparece lá. Quitou o veículo, por exemplo, você precisa ir lá para passar realmente para o seu nome, né? E o imóvel não é diferente, né, doutora? A mesma coisa. Perfeito. Vamos a mais uma desmistificação. Desmistificação. Regularizar o imóvel. Como é, Lê? Até esnobou, né? Regularizar o imóvel é impossível para quem construiu sem planta aprovada. Na verdade, é falsa também essa afirmação. Você consegue, sim, regularizar se você construiu sem a planta, só que você corre alguns riscos. Primeiro, a prefeitura, ela pode te autuar voluntariamente, eles podem ali fiscalizar o imóvel, fazer ali até mesmo a aplicação de multa. Existem situações mais graves que, dependendo da construção que você fez, se ela realmente está muito irregular, fora das restrições urbanísticas, fora da lei de zoneamento, você pode até mesmo ser obrigado a demolir. Então, existe esse risco. Não é o adequado. Foi como nós
nós falamos. Preventivamente, você precisa aprovar primeiro a planta e o projeto junto à prefeitura. Mas não é impossível, nós já fizemos isso, só que você, nesse caso, vai precisar de uma equipe multidisciplinar. Você vai precisar de um engenheiro ou um arquiteto e também de um advogado, muitas vezes, para poder acompanhar todo esse processo de regularização. Existem impostos que incidem também sobre essa questão da averbação da construção, precisam ser recolhidos. Então, é um trabalho bem burocrático. Pela lógica, uma planta precisa ser aprovada. Com certeza. Nós estamos falando aí num paradigma de relacionamento, numa civilização, né? Exatamente. Ainda que a gente tenha aquelas bolsas, os bolsões irregulares no Brasil, né, das comunidades, das chamadas favelas, chamadas comunidades, das pessoas mais carentes, mais pobres nesse Brasil, que elas habitam no canto que dá, nas condições que têm. Então, falar de regularização de uma casa, minha, sua, do outro, é uma situação. Falar da regularização de um bairro, de uma comunidade, de uma favela, isso expõe uma realidade tão gravosa de pessoas que dizem assim, eu moro onde dá, do jeito que dá. É para se pensar também, né? Vamos aqui a mais um item. Se o imóvel foi herdado, basta morar nele para estar no meu nome. Foi o que nós falamos também nesse bloco. Nós falamos a respeito dessa questão da necessidade do inventário. O inventário ele é um instrumento jurídico apropriado para transferir a propriedade para os herdeiros. Na verdade, a sucessão ela acontece com o falecimento, na teoria. Mas o que transfere de fato é o inventário. Mesmo que alguém tenha deixado para você um testamento, há necessidade de se fazer o inventário, recolher os impostos e tudo mais. Agora, existe a longo prazo aquele herdeiro, conforme nós falamos, que fica ali morando por anos e anos, agindo como se fosse dono do imóvel e depois de lá 15, 20, 25 anos morando, ele acaba pleiteando os capião. Então, é necessário ter atenção, formalizar. Eu sempre falo, as palavras voam, os escritos permanecem. Então, sempre formalize tudo. Se o irmão vai morar lá de forma emprestada, faça ali um contratinho de empréstimo comodato com o irmão, ou se ele vai pagar um aluguel também, deixe tudo formalizado para evitar esse tipo de situação futuramente. E aí eu vejo a importância também, doutora, de sempre, por mais humilde e simples que seja o imóvel que vai alugar para alguém, ter um contrato, né? Porque às vezes só de boca mesmo, não precisa fazer contrato não, ó, aluga aqui e tal. E a pessoa vai morando ali, por algum tempo ela pode... Tem esse risco da pessoa pedir uso capião também? Infelizmente, existem várias modalidades. Aquilo que eu falo, o contrato verbal, ele é reconhecido pela lei, só que ele é muito mais difícil de ser comprovado. Então, realmente, a formalização, ela é muito importante. Inclusive, recorrer a um profissional para fazer isso também é importante. Com tantos modelos esquisitos que existem na internet hoje, é importante a gente ter esse amparo jurídico também. Doutora, uma senhora estava com muito, aliás... que estava com medo, ela estava com uma certeza além do medo de que se um dos filhos pegasse o documento da casa dela, ele poderia tomar posse da casa dela. Aquilo causou um transtorno. Isso é possível? Tem como, por ter acesso ao documento da propriedade, isso fazê-lo de alguma maneira ganhar algo sobre? Não, na verdade, o documento do imóvel, a escritura, ela é pública. Isso chama-se escritura pública de compra e venda, escritura pública de doação. Ou seja, todo mundo tem acesso. E o registro você faz, né, na verdade, para dar publicidade. Então, eu posso ir a um cartório de registro agora e pedir a documentação de qualquer imóvel. O que existe, infelizmente, são pessoas com má fé, que falsificam assinaturas, se passam por outra pessoa num cartório. Hoje nós temos uma forma bem rígida de lidar com algumas situações. Como eu disse, trabalhei muito tempo dentro de um cartório, nós tínhamos mecanismos de evitar golpes e situações em que pessoas estavam ali tentando lesar a outras, mas não há nenhum problema de você portar o documento da casa de alguém. Isso não lhe garante nada. O que importa é o registro daquilo e a titularidade daquela pessoa que é proprietária. Perfeitinho. Bem. Tem mais um item para a gente pensar aqui sobre? Regularizar um imóvel custa caro e só quem tem muito dinheiro consegue. Na verdade, eu gostei muito da fala do Pedro, porque é uma questão de prioridade. Vamos ser bem sinceros. Eu já visitei alguns imóveis para regularizar, em que você entrava no imóvel e ali era um imóvel lindo, fantástico, cheio de benfeitorias, móveis planejados, mas que não estava regular. Então, qual era a prioridade deles? Qual era a prioridade dessa família? Então, é o que eu sempre falo.
se você deixar para depois, o grande problema do direito imobiliário reside em uma palavra: procrastinação. As pessoas vão deixando por último, elas vão deixando para depois. E quanto mais você deixa para depois, mais caro fica. E só lembrando, mais uma vez, o que eu falei também no bloco anterior, em relação até mesmo hoje à possibilidade de parcelamento. Hoje os cartórios parcelam no cartão de crédito, existe forma de parcelamento do próprio imposto que é recolhido na transmissão, até os honorários advocatícios, é possível fazer um parcelamento. Então, não deixe de regularizar por conta disso. É possível fazer por etapas, é algo hoje bem acessível, por mais que ainda seja um direito caro. A prefeitura faz alguns mutirões, né? Para acertar o IPTU, sem juros, parcelas a perder. Né? Também, é verdade. Para quem pode, né? Acho uma coisa muito importante. Primeiro que a gente pensar assim, o Estado existe porque nós somos egoístas. Se nós fôssemos todos seres solidários e todo mundo com o coração transformado, nem precisava da existência do Estado. A própria solidariedade. Mas a gente não pode ser bobo. A gente move num mundo onde todo mundo é egoísta. E se não foi, é porque a quantidade de dinheiro não foi suficiente para mostrar. Outra que, olha a dificuldade que é uma pessoa ter um imóvel neste momento da história. Uma geração, para muitos, uma geração inteira não é suficiente para você ter um imóvel. Então, você ter uma insegurança a partir de um patrimônio tão difícil por causa de regulamentação é uma questão de priorizar, porque aquilo não vai ser conquistado de uma maneira simples. Ou seja, é caro regularizar, mas vai ser mais caro ainda perder o que você investiu de alguma forma com muito suor, com muito sacrifício. Então, usar de todos os meios, todas as ferramentas, buscar todo tipo de conhecimento para você não se permitir perder o que já estava de alguma forma garantido. Para te ajudar no planejamento de vida, no teu planejamento financeiro, para te fazer ter uma mentalidade de quem se organiza em todos os sentidos da vida, já sabe a dica de hoje, né? As suas finanças à luz da Bíblia é o curso que nós oferecemos para você, passo a passo, como se organizar e mais, tem uma das lições mais lindas desse curso, que é justamente sobre qual é a bênção de Deus para quem busca nele conhecimento para a vida prática. Essa lição é linda, com dados e textos bíblicos para você refletir como Deus se importa com a sua vida prática. Para receber em casa, 0 operadora 12 21 27 31 21. Tá? Vamos, o que mais aqui? Chegou uma interação aqui pra gente da Bianca Silva, de Poço Verde. Boa tarde, queridos. Para a compra de um apartamento já pronto e financiado, quais verificações documentais são necessárias antes de adquirir o imóvel? Bom, nesse caso, eu aconselharia primeiramente a analisar a matrícula do imóvel, que é o registro, é o documento fundamental. Você precisa realmente verificar ali a titularidade de quem está te vendendo o imóvel. Puxar algumas certidões também, que são importantes, em nome dos antigos proprietários, para você verificar se não existe uma ação judicial sobre aquele imóvel. Por exemplo, às vezes ele pode ter sido penhorado. A questão do financiamento, ela é um pouco complexa, eu não entendi talvez a pergunta, se ela estaria transferindo o financiamento que já existe para o nome dela, ou se ela gostaria de financiar. O que acontece é... Ou é já financiado, né? Já pronto e financiado. Nesse caso... já aprovada. Talvez ela já tenha um financiamento e ela deseja comprar esse imóvel já financiado. É necessário uma avaliação até mesmo do banco, de questões financeiras realmente, de renda, para ver se ela consegue assumir essa dívida. Inclusive, os bancos, eles são muito rigorosos nessa questão de transferência de financiamento. Então, primeiramente, vá até o banco, vá até o cartório de registro, verifique como está a situação. E o cartório, né, ou o advogado, ele pode também te fazer essa verificação de demais certidões para você e te alertar de algum risco que possa incidir sobre esse bem. Muito bom. Amores, está chegando a nossa grande festa. Temos uma festa anual aqui na Novo Tempo e é o dia em que a gente assim pensa a roupa, pensa o cabelo, a maquiagem, no caso das meninas, né? Os meninos também, qual o figurino que eles vão usar, porque é a nossa noite de gala, nossa noite de celebrar. É o que a gente chama de Anjos em Ação e o tema deste ano será Canaã, a terra prometida. Nós estamos nessa expectativa, cantores, músicas, mas sobretudo nós esperamos as histórias, aquelas histórias mais marcantes
marcantes de diversos lugares do Brasil, pessoas que vêm aqui contar pessoalmente o que foi que a mensagem de fé que elas receberam pela Novo Tempo, tanto a rádio, internet, as iniciativas na web, como elas foram abraçadas pelo Evangelho. Elas vêm contar para mostrar o significado que tem em sermos o que somos. Anjos da esperança, voz de esperança, falando de Jesus 24 horas por dia. Portanto, já marca aí no calendário. Já vou dizer para você, dia e hora para que você esteja com a gente. São 4 horas de programação ao vivo. Uma delícia de festa. Então, roda o VT para a gente saber melhor os detalhes do que vai ser o Anjos em Ação deste ano. Moisés guiou um povo rumo à promessa. E nós seguimos rumo à nossa, a Canaã Celestial. O deserto ainda é longo, mas o Deus que abriu o mar ainda abre caminhos para quem confia. Anjos em Ação 2025. Canaã, a Terra Prometida. Dia 6 de dezembro, às 8 horas da noite, na TV Novo Tempo. Porque o mesmo Deus que libertou no passado está preparando o futuro. Que lindo! Anjos em Ação, 6 de dezembro, às 19 horas nós temos um podcast e a TV Novo Tempo passa a exibir ao vivo a partir das 20 horas. TV, rádio e internet juntinhos transmitindo esperança. Marca aí no calendário. Nós vamos e voltamos rapidinho aqui no seu Entre Família para respondermos mais perguntas, suas dúvidas e interações. Até já. Estamos de volta e é muito bom estar de volta sabendo que você está aí na nossa companhia. Olha só, quando você vai fazer aquele planejamento financeiro, tem alguns itens que tem que entrar. Só no dia a dia, fazer uma planilha, anotar o que e como anotar, quais são os elementos psicológicos que têm influenciado e sabotado muitos planos financeiros que poderiam dar certo e não estão porque a pessoa não achou qual era o grande problema e o problema não estava lá no Excel, o problema estava na mente. O que Deus diz sobre muitas coisas, o que dentro de um planejamento financeiro, na relação de consumo, o que pode e o que não pode. Existe uma ética também e muitas vezes a gente está reclamando umas bênçãos que não deveriam ser. Olha só, são coisas simples, mas tremendamente profundas para que a gente, na nossa vida, na organização financeira, tenha sucesso, porque Deus quer que você tenha sucesso em tudo e viva dentro do propósito. É por isso que a gente insiste e eu insisto para você. É muito importante que você tenha conhecimento de qualidade e um conhecimento acessível. Por isso que a revista Esperança Novo Tempo, Educação Financeira à Luz da Bíblia, deve estar com você, fazendo parte desses instrumentos que você usa para viver a vida bem e abençoar as pessoas. Ela deve ser sua e vai chegar até você assim que você pedir. Você pode usar o telefone, como muita gente usa, é prático e você vai ter uma voz ali falando com você do lado de lá, respondendo e te dizendo como que essa revista chega até você. 21 27 31 21. Operadora 12 21 27 3121. Você prefere o WhatsApp? Eu mesmo nem tenho telefone, eu só uso o celular. No WhatsApp você pode mandar uma mensagem. Operadora 12 98244 4449. Vou repetir para você, tá? 12, o nosso código de área, operadora que você quiser, então fica operadora 12. No WhatsApp nem precisa colocar operadora 12 98244 4449 e a revista chega até você gratuitamente. Feita para você. Dá para você fazer isso agora. Antes do programa terminar, você já sabe que a revista chegará até você. Chegou a interação aqui, ó. Opa! Olha aí, interações que chegam... Que é da Michele. Boa tarde, Michele. Meu pai, ainda em vida, fez a escritura de onde morava e colocou no nome dos 3 filhos. Minha irmã morava em sua casa, no mesmo terreno do meu pai. O combinado entre os irmãos era de que quando nossa mãe e pai faltassem, minha irmã herdaria a casa do meu pai, além do que já morava. Eles faleceram e ela está morando lá. Como fica? Ela não irá ter problema com isso? Pois é, aquilo que nós falamos, de fazer um comunicado por boca ali. O que eles deveriam ter feito é realmente formalizar isso. O pai, ele foi muito sábio de já passar em vida o imóvel para os filhos. É o que a gente chama de adiantamento de legítima, de planejamento sucessório. Você evita aí o recolhimento de muitos impostos e até mesmo de pagamento de advogado. Mas no caso da irmã, se o desejo dela é que ela fique com o imóvel, os demais herdeiros precisam doar para ela a parte que corresponde a cada um. Então eles vão precisar formalizar. Né, doutora? Doar é caro.
É caro. Na verdade, o que é mais caro é o imposto que incorre. Ele é 4% sobre o valor da doação. Mas, Darlede, em muitos casos, há isenção desse imposto, porque existe um limite. Aqui no estado de São Paulo, 2.500 UFESPs, que é em torno aí de uns R$80 mil, você consegue doar esse imóvel sendo isento. Então, às vezes, a partezinha de cada um, sendo doada, ela fica isenta desse pagamento do imposto. E a escritura, hoje em dia, consegue parcelar, então você consegue regularizar isso. Mas o meu conselho é, não fique com esse comunicado de boca, né, desse acordo de boca. Formalize isso por escrito, através de uma escritura, e vai garantir mais segurança jurídica para ela. Mas que bonito, né? Entre os irmãos houve essa decisão de deixar com a filha que já morava ali com os pais, em proximidade com os pais, o que significa dizer que provavelmente era quem cuidava desses pais. Há outros casos em que se vê neste momento racha, briga, divisão, sem levar em conta o esforço que um dos filhos fez para cuidar dos pais até a última hora. Beijo para sua família, viu? Parabéns. Pois bem, eu vou aqui na TV, Darlede, trazer mais algumas interações chegando pra gente. E a próxima interação, vamos ver de quem que é. Joselene diz o seguinte, minha escritura sumiu. Ai. O que faço para conseguir a segunda via? Já fui ao cartório e peguei a busca do imóvel. E agora, como posso agir? Meus pais são falecidos, por favor, me orientem. Olha aí, doutora. Então, perdeu a escritura, já deu entrada ali no cartório e ela disse que conseguiu, o que ela disse que conseguiu ali, a busca, né? Busca do imóvel, ou seja, eles encontraram lá. Na verdade, a escritura ela fica arquivada no cartório e você pode tirar certidões no decorrer da vida, você pode solicitar certidões. O que ela deve ter feito, deve ter ido ao cartório, o cartório ele faz um procedimento de busca que geralmente dura em torno de uns 5 dias úteis e ele vai falar se está naquele cartório aquela escritura. E aí ela consegue solicitar uma segunda via, é um valor assim bem ok em relação ao valor da escritura mesmo, valor de uma certidão, não passa ali de R$100 para você conseguir uma segunda via, mas é possível e não é um grande problema de ser resolvido. Ela sozinha, ela consegue resolver essa questão no cartório. Ah, certo. Então acredito desespero, então. Mas os próximos passos ali, se ela for transferir para o nome dela, então vai passar pelos... que ela falou que o pai... Ela menciona que os pais são falecidos. Os pais são falecidos, né? Provavelmente ainda está no nome deles. Uma necessidade de um inventário a ser feito. Verdade. Nestes casos, ficam mais claros ainda a necessidade de um advogado, de alguém que saiba os meandros da lei, que saiba os detalhes disso, para efetivar essa realização e vocês fiquem bem. Vamos então a mais um caso. Obrigado, viu, Joselene? Rocio Moreira de Mojimirim, boa tarde. Eu e meus irmãos queremos vender um imóvel, mas não foi feito o inventário quando meus pais estavam vivos. Pelo que eu entendi, vai desvalorizar ao vendermos, pois a nossa ideia é vender e depois fazer o inventário. Isso é possível? Como devemos agir? Quando conversamos com a nossa mãe em vida para ela fazer o inventário, ela ficou ofendida. Para não criarmos uma situação delicada, deixamos para lá. Na verdade, não existe o inventário da pessoa viva. O inventário ele é um procedimento que só acontece após a morte. Ela ficou ofendida com razão. É a herança da pessoa viva, existe isso no direito. Mas, na verdade, o que ela deveria ou poderia ter feito, e que às vezes por falta de condições não conseguiu fazer, é aquilo que nós falamos, do adiantamento da herança, o adiantamento sucessório. Ela talvez não conseguiu fazer isso em vida através de uma doação, então acabou que o inventário ficou pendente com o seu falecimento. O que acontece? No caso dele, lembra que a gente falou que o contrato de compra e venda, ele é um documento transitório? Eles podem sim, eu já fiz muito isso, de você vender um imóvel, fazer um contrato de compra e venda e colocar ali que está pendente do inventário. Ali o comprador, ele faz um adiantamento do valor que seria gasto para o inventário, né? E você faz o inventário e logo depois já faz a transferência para o comprador daquela escritura. É claro que isso se torna uma relação de confiança e ele até menciona a questão da desvalorização, provavelmente, porque o comprador ele vai precisar usar parte do valor que ele te pagaria para pagar os custos daquele inventário. Inclusive hoje os inventários eles podem ser feitos de forma administrativa, ou seja, de forma extrajudicial perante os cartórios de notas. Então quando a gente fala de inventário, algumas pessoas pensam em anos na justiça, mas hoje em cerca de 30 dias você consegue fazer um inventário extrajudicial. Claro que com o acompanhamento do advogado também, mas é um procedimento muito mais simples atualmente. Por isso que é possível, sim, você já vender, já prometer a venda através de um contrato e já colocar ali certinho quais são as condições. Ou então, sendo tão rápido assim, uma dessa tentar primeiro resolver e vender no valor
num valor melhor o imóvel, né? O que acontece nesses casos? Às vezes eles realmente não têm condições. Então eles precisam do valor que o comprador vai pagar como adiantamento, como se fosse uma entrada, para que ele possa fazer a regularização e depois eles recebem no momento ali de transferência o restante do valor que divide entre os herdeiros. Então é uma estratégia muito inteligente, inclusive, que regulariza muitas situações. Eu atendo muitos clientes com situações parecidas. Legal. Doutor, em que momento da sua formação você pensou, esta área é interessante e eu quero atender as pessoas com essas demandas? Na verdade, o direito imobiliário e o direito de família, ele me escolheu. Eu comecei a trabalhar em cartório de notas aos 19 anos, ainda estava no 2º ano de direito. E nesse período eu atendia muitas pessoas, como eu disse, eu sentava ali na mesa do cartório, então eu atendia um público frequentemente. E logo que eu saí dali, eu fui atuar no direito empresarial, mas essa parte nunca me abandonou. Os clientes continuam me recorrendo, continuam me procurando para essas dúvidas. E é algo assim muito claro na minha mente, mas que para algumas pessoas não é tão simples, então eu gosto bastante. Você começou a manejar muito cedo nesse assunto lá no cartório. Cedo, aos 19 anos. Muito bem, Legal. Curiosidades. Momento curiosidade. É a Rocio aqui de volta? É isso? Não. Vamos trocar? Acho que a Rocio já foi, não, gente? O Rocio já foi. Isso. Aqui, ó. Carlos Henrique, Duque de Caxias, no Rio. Comprei meu terreno com contrato de gaveta, mas nunca registrei em cartório. Agora o vendedor faleceu. Escutou? Como faço para garantir que o imóvel é realmente meu? É engraçado esse termo contrato de gaveta. Às vezes as pessoas nos procuram com essa expressão, que é uma expressão que acabou ficando popular, que é o contratinho que você faz e coloca dentro da gaveta e esquece ele e nunca mais procura saber. É uma situação muito recorrente, a situação do Carlos, e conforme eu disse, a regularização ela é possível ser feita sozinho, com cartório? É possível, mas no caso dele, como houve o falecimento do antigo proprietário, ele tem duas opções, na verdade. Ele vai precisar recorrer à família para que eles possam fazer o procedimento do inventário e transferir essa propriedade para ele posteriormente, através de uma escritura de compra e venda. Existe também uma escritura que se chama cessão de direitos hereditários, no qual os herdeiros já transferem de forma direta para ele também, através, obviamente, do inventário, mas já transfere de forma direta e faz somente um registro. Caso a família ele não tenha contato, se perdeu e aí realmente ele não consiga contatar esses entes para fazer, aí seria o remédio jurídico que eu mencionei, que é o uso capião. Ele vai precisar entrar comprovando a posse para que ele possa adquirir a propriedade. Alguns casos, só fazendo um adendo, às vezes ele consegue o contato com a família, mas ele não consegue, a família se nega a fazer. Aí existe também um procedimentozinho judicial que se chama adjudicação compulsória. Essa é difícil, é pior que o desmistificando, hein? Adjudicação compulsória. É uma palavra difícil, mas essa que ele falou na hora. Falei. Exatamente, essa ele... Eu ouvi ela falando. Eu sou mais do ouvir, não do É uma saída ler. também, que talvez seja um pouco mais simples do que o uso capião, mas obviamente precisa analisar caso a caso e verificar certinho as possibilidades. Legal. Sempre tem uma solução, né? Isso que é bom. Sempre. Sim, sempre tem um problema também. Também. Sempre tem um problema. E a Mariana Alves, minha xará, Feira de Santana, Bahia, herdei um terreno junto com meus irmãos, mas eles não querem dividir nem fazer inventário. Eu posso regularizar só a minha parte? Puxa vida. Na verdade, não. Tipo, Ela o jardim é meu. Exatamente. O que acontece é que alguns herdeiros, eles assumem esse ônus de resolver toda a questão. Isso, ela realmente pode tomar a frente, sim, procurar um advogado, procurar um cartório e regularizar sozinha. Mas ela não consegue regularizar somente a parte dela. Ela vai ter que organizar ali o todo e depois ela pode até mesmo pleitear com eles o reembolso desses valores que ela vai despender. Inclusive até mesmo judicialmente, mas é uma iniciativa que ela vai precisar ter aí para regularizar o todo mesmo, não vai ter jeito. Ok, obrigada, doutora, Deus abençoe, viu? Muito obrigada. Obrigado, prazer doutora. recebê-la. As coisas muito boas da vida é conversar com quem gosta do que está falando. Não é só sabe, gosta do que está falando. Isso é muito bom, obrigado. Deus abençoe Muito obrigada. muito seu trabalho, sua vocação, sua família. Amém. Diante de uns discípulos chorões, não, eles estavam com razão para chorar. Olhos marejados, tristes. E diante de um dos momentos mais tensos da vida e da história, Jesus disse uma das frases mais conhecidas de toda a Bíblia. E ela começa com um acolhimento. Não se turbe o vosso coração.
Se credes em Deus, crede também em mim. Eu sei que em algum lugar alguém está continuando o texto junto comigo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. E não falou e se, ele falou: e quando eu for, e vos preparar um lugar, voltarei, e vos receberei para mim, para que onde eu estou estejais vós também. Textos muito conhecidos têm um certo risco, o risco de a gente reinterpretar e repetir a interpretação que nós mesmos damos. E aí ele para de falar. Mas eu queria te chamar para algumas coisas desse texto que são muito importantes. Ele disse que há uma casa, sim, há muitas moradas na casa de meu pai, mas você não tem a posse, você não tem escritura, você não pode chegar lá. Há a necessidade de um advogado que vá e fale por você. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, mas eu vou preparar-vos lugar. Você não prepara esse lugar, não tem nenhuma capacidade. Mas pense um pouquinho no que é um advogado, como ele está falando. Se você não sabe falar, se você tem um vocabulário muito restrito, se você ficar nervoso ao falar em público, se você não entende nada de lei, isso não é tão determinante se o seu advogado sabe fazer isso. Porque diante de um juiz ou diante de uma situação como essa, você se esconde no seu advogado. E aí não é mais a sua capacidade que conta, é a capacidade dele. Inclusive, você pode até ser culpado e a sua culpa pode aumentar se o seu advogado não for bom. É nele que você se esconde. Deus fala assim: eu vou. E ele te prometeu 2. Eu vos darei um outro consolador. É a palavra lá, é a palavra para advogado mesmo. Um que fica do seu lado te orientando o tempo todo quando você fala comigo, mas tem um que te representa lá. Há muitas moradas. Eu vou regularizar a sua casa. E quando você chegar lá vai estar tudo pronto. Se não fosse assim eu vou teria dito. Mas ele disse mais uma coisa super importante. Quando ele continua esse texto, João 14, chegando poucos versos na frente, ele fala assim: mas eu e meu pai voltaremos, viremos e faremos em você morada. Não é só você que não tem acesso lá porque a regularização, nosso pecado impediu. Há um problema nessa casa aqui também, que está toda bagunçada, toda desregularizada, toda bagunçada e que eu corro o risco de perder. Então ele fala assim: você quer que eu passe uma casa no seu nome no céu? Você precisa passar o seu coração no meu nome também. Porque se eu agir como proprietário no seu coração, você não tem problema nenhum na casa que você vai morar. Mas primeiro você tem que passar essa escritura aí no meu nome. Porque daí quando a tentação bater na porta do seu coração, eu que atendo. Quando o problema chegar, o problema é meu. Então passe seu coração no meu nome, que daí você não tem problema nenhum com a sua herança. Uau, incrível, hein? Lindo. Obrigada, meus amores, pela companhia. Valeu, gente. Amanhã estamos de volta falando sobre ciência divertida em casa. Olha que legal, hein? Supervisão dos adultos aí. Desistência em academia é o assunto do Vire Saúde que vem coladinho. Uau. Tchau. Beijo!